Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos aqui do canal Rascunho DBD. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Dessa vez estaremos gravando, comentando a lição de número 2, lição da classe dos adultos, ou dos jovens no caso, né? Estamos dando uma lição muito interessante, baseada no livro de Tiago, né? E o título da lição é A Verdadeira Religião, o título do trimestre no caso, né? A Verdadeira Religião, um convite à autenticidade da carta, na carta de Tiago. Nós estaremos aprendendo baseado nesta excelente carta, né, de Tiago. Nós vamos trabalhar em cima da lição de número 2. Nós tivemos a lição de número 1, um convite à autenticidade, né? Nós temos 13 lições que eu citei já no vídeo passado, né, na lição de número 1, e na lição de número 2 estaremos aprendendo sobre a autenticidade em meio às provas e às tentações, tá certo? Muito bem, como eu já disse, vamos estar pautado aqui no livro de Tiago, onde estaremos aprendendo sobre a autenticidade do cristão, né? E isto posto, nós já vamos para a nossa aula propriamente dita, né? Porque nós vamos aprender aqui sobre a força que é produzir, compreender a força que é produzida pelas tentações, explicar o propósito das provações e destacar a importância da sabedoria, proteção e confiança em Deus, né? Então, sobre isso nós vamos estar trabalhando, né, dentro dessa premissa do livro de Tiago, tá certo? Na nossa lição, nós temos aqui o texto principal, capítulo 1 de Tiago, verso 2 e 3, diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, né? E nós vamos observar, conforme eu já disse aqui, que Tiago vai trabalhar sobre a fé autêntica, né, do cristão. Então nós vamos observar o tanto, a quantidade de lições que nós temos aqui neste compêndio de lições e informações contundentes. Na leitura proposta aqui é capítulo 1, versículo 12 até o versículo número 16, tá certo? Portanto, 5 versículos nós vamos estar explorando, não é? O texto diz assim: bem-aventurado, essa palavra bem-aventurado também pode ser feliz, né? Feliz é o homem, ou bem-aventurado é o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, né? Nós podemos observar, ninguém diga que de Deus é tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte, né? Não erreis, meus irmãos, meus amados irmãos. Então há o conselho na epístola de Tiago. Conforme já dissemos, Tiago era irmão do Senhor, meio irmão de Jesus no caso, né? Essa palavra bem-aventurado, conforme eu disse, pode ser também traduzida para feliz. Feliz é o homem, né? O modo de ensinar através da bem-aventurança lembra intimamente o Sermão da Montanha, né? É como Jesus tratou isso, né? Com o qual, como sendo verá depois da epístola, nem
tem tantos pontos de contato sobre o Sermão da Montanha. Também podemos citar isso aí. Quando for provado, ou seja, e não quando for provado. Quando for aprovado, o texto diz assim: quando for aprovado, quando for provado, receberá a coroa da vida, não é? Quando for aprovado e não quando for provado, como está em Romanos, né? Aquele que foi testado e aprovado. A coroa da vida é a imagem da coroa, ou coração de um vencedor para a recompensa do justo, e é comum, tanto Pedro, que fala da coroa de glória, e Paulo, que fala da coroa de justiça e a coroa da vida. Então essa coroa está atrelada à coroa de glória, a coroa da vida e a coroa da justiça, né? Ou seja, da vida eterna. No entanto, é peculiar a Tiago, conforme ele trata aqui. No versículo 13 diz: ninguém, quando for tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não é tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Ou seja, na Bíblia de Genebra nós temos aí uma referência importante que fala de provação, de que a provação é uma tentação. Muitas vezes Deus prova o seu povo para expor as suas qualidades interiores, né? Assim aconteceu com Abraão. Também nós vamos ver em Gênesis 22, versículo 1, Êxodo capítulo 15, versículo número 25, e capítulo 16, versículo 4. Também os Salmos 66, verso 10, vai fazer também a mesma tratativa de qualidades e exposições, né? Deus nunca tenta ninguém, no sentido de levá-lo a pecar. Tiago, ele entendia que os cristãos podiam ser facilmente atribuir as tentações a Deus, pois ele sabia que Deus é soberano. Mas até hoje é isso que acontece. O ser humano faz as coisas erradas e por vezes coloca no colo de Deus. Quando não é Deus é o diabo, né? Conforme dizem. Parece que o homem não tem responsabilidade humana. Ei, você tem responsabilidade sim. Tem coisa que é para Deus, tem coisa que é coisa do inimigo tentando, mas tem coisa que é você que cria, abre brechas e vai deixando as lacunas, né? E quando chega a provação, você criou uma situação que por vezes você não sabe nem como começar para sair dela. Se Deus não tiver misericórdia, você se enrola, não é? Então não deixei cair em tentação. Mateus 6,3, na oração do Pai Nosso, ele diz: não deixes cair em tentação, porque Deus permite que Satanás faça suas obras más. No entanto, Tiago insiste que é perverso e equívoco atribuir motivos malignos e incluir a tentação a Deus. Então não pode fazer isso. Não é Deus que está criando tentação para ninguém, porque Deus não é tentado pelo mal, ou seja, Deus nunca é tentado a fazer o mal, ok? Até porque Deus não brinca com o ser humano como um boneco de ventríloco, né? Não faz o ser humano um boneco de ventríloco. Então, longe dessa cogitação. O versículo 14 fala: mas cada um é tentado porque é atraído e seduzido pela própria cobiça. A causa do pecado, por exemplo, está em nós mesmos, não é? As sugestões do diabo não nos colocam em perigo antes de serem feitos por nós mesmos. Cada um tem a sua própria cobiça, ou seja, a cobiça é decorrente do pecado original herdada por Adão a partir do nascimento, né? Seduzido aqui literalmente é fisgado como um peixe. Cobiça aqui é personificada como a prostituta que atrai o homem, né? Já segundo o comentarista. Então a cobiça, havendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado que é consumado gera morte. Então o pecado que quando é consumado gera morte. Morte aqui está perceptível no contraste com a coroa da vida, a qual é perseverança. Resultará também quem tiver realização completa, não é? Outro ponto interessante: não vos enganei, meus amados irmãos. Em outras palavras, não errei, não atribuí a Deus a tentação para o mal. Toda boa dádiva, tudo o que é bom na terra vem de Deus. Toda boa dádiva é o dom perfeito de Deus,
que vem do alto e desce do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação, né? A boa dádiva aqui, dom, é o primeiro ato de dar o presente, usa uma frase inicial. Segundo a coisa dada é benefício quando aperfeiçoar com coisas com boa dádiva. É contraste aí com o pecado em um estágio iniciático, né? Assim, o dom perfeito está em contraste com o pecado quando está acabado, trazendo a morte, né? O Pai das luzes aqui é o Criador das luzes do céu, né? Conforme Jó capítulo 38, versículo 28, que coaduna com Gênesis 4, verso 20, Gênesis verso 20 e 21 e Gênesis 12, verso 9. Isso está de acordo com as referências sobre a luz dos corpos celestes aludidos lá no versículo, né? Que nós lemos dos pais das luzes, pai das luzes espirituais no reino de graça e de glória. Estes foram tipificados a luz sobrenaturais, o peitoral do sumo sacerdote, no caso do Urim e Tumim, como também Deus é a luz e nele não há trevas alguma, não é? E assim sucessivamente, que não há sombra de dúvida nem variação, ou seja, nenhuma alternância de luz e sombra ou luzes física sofre as quais até mesmo as luzes espirituais, né? Sofre essas mutações, né? Sobre sombra de variação, literalmente é escura, marca de sombra projetada de um corpo celeste, assim, surgindo aí sua virada ou resolução. Por exemplo, quando a lua é eclipsada pela sombra da terra, o sol pelo corpo da lua, né? Então, vamos observar que esse clímax, que é o ápice dessa interpretação, né, fala sem sombra de dúvida ou sem sombra de variação, nem mesmo a sombra de giro, ou seja, o primeiro denotado uma mudança no entendimento, e trabalha no último a questão da vontade permissida de Deus e toda a sua grandeza que lhe é proposta, ok? Então, quando vamos para essa questão, nós temos aqui o tópico de número 1. O tópico de número 1 nos fala sobre a força produzida pelas tentações. Tópico de número 2, as provações e seus propósitos. Tópico de número 3, a sabedoria, proteção e confiança. E tópico de número 4, no caso dessa revista, excepcionalmente, tem 4 tópicos: o cuidado com o que vemos e desejamos, né? Então vamos dar sequência aqui à nossa aula. O que são as tentações? Segundo o dicionário teológico, são estímulos que levam à prática do pecado, mas preste atenção, somente incentivos ou pressões. No hebraico o termo nisi, no grego é equiperazo, né? Ambos significam provação ou teste, né? As tentações são estímulos, ou seja, um teste, e podem surgir em diversos momentos em áreas da vida, né? Em sua carta, Tiago distingue claramente as provações das tentações, atribuindo-lhe origens e propósito, né? Diferente. E assim sucessivamente. Enquanto as provações são vistas como oportunidade para o crescimento espiritual e uma maior intimidade com Deus, as tentações surgem para nos fazer pecar e assim nos afastar do Senhor. Então é crucial reconhecer essa distinção para compreender como lidar com cada situação de acordo com a orientação bíblica, né? Jesus, em seu ministério terreno, ele foi tentado pelo inimigo no deserto. Então a tentação, ela produz em nós, você resistindo, você vai pegar um pouco mais de corpo, vai ficar robusto na fé, porque você venceu as tentações. Então isso é interessante, porque é o nosso papel resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O texto bíblico, ele é muito claro com respeito a essa questão, não é? Por isso nós temos aí
de forma sobejas as informações claras sobre esta proposta bíblica, né? E assim sucessivamente. Então, procedência das tentações. De onde procede as tentações? Conforme lemos no versículo 14 e versículo 15, as tentações precedem de desejos carnais que nos arrastam e seduzem para longe da vontade de Deus. Quando esses desejos são concebidos, dão luz ao pecado, ou seja, o pecado, quando é consumado, ele gera morte, é o que está no texto. Portanto, as tentações não vêm de Deus, porque ele desejaria que pecássemos em seu objetivo para mais alcançarmos a estatura de varão perfeito e santidade, né? A verdadeira causa dos comportamentos pecaminosos não está em Deus, mas em nós mesmos, né? E no diabo. Tiago aborda aí a respeito da provação. A provação aqui, no caso, apresenta como teste, que são os desafios, as dificuldades que é permitida por Deus para testar e fortalecer a fé dos crentes. Aí, nesse tipo de provação, é um meio de desenvolvimento espiritual, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 12. Então, as provações são permitidas por Deus para aqueles que o amam. Ele tem como objetivo fortalecer. Elas têm como objetivo fortalecer a fé e culmina com a coroa da vida. Já a tentação são desejos e inclinações pecaminosas que levam a pessoa a errar o alvo, né? Qual o papel do inimigo dentro dessa questão? O papel do inimigo, embora as tentações procedem do nosso próprio desejo, o inimigo, ou seja, Satanás, sabe como explorar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, tentando-nos afastar-nos de Deus. Mas a responsabilidade de não ceder à tentação é individual. Não é por isso que tudo que acontece ou colocam no colo de Deus ou no colo do diabo. Mas o homem esquece que tem responsabilidade humana e olha como tem. Então precisa vigiar. A Bíblia recomenda que vigiemos para que não tenha tentação, né? Então precisamos nos cuidar também, tá certo? Segundo ponto diz assim, segundo ponto da nossa lição, segundo tópico, as provações e seus propósitos. Todos os filhos de Deus são provados. Já sabemos que as provações são situações difíceis, permitidas por Deus para testar e fortalecer a fé de seus filhos, né? As provações têm um desígnio positivo e benéfico, né, no crescimento espiritual do cristão. Elas são comparadas ao processo de lapidar o ouro. Uma pepita de ouro, antes de ser refinada, contém muitas impurezas, por isso é preciso ser levada a fogo para que todo metal pesado saia e fique só aquilo que é valioso e nobre. Então, já tem um propósito específico e nós, na mão do oleiro, o propósito também é nos fazer cidadãos mais coeso com a sua vontade e assim sucessivamente. A prova de fé. O que seria prova de fé? Tiago destaca que a prova da nossa fé produz paciência e perseverança, versículo 3 do capítulo 1, né? Então as provações nos levam a confiar em Deus e devolve-nos o caráter maduro, essencial para uma vida cristã autêntica, né? Quando vamos trabalhar essa proposta, desde o versículo 1, capítulo 1, versículo 1, nós vamos encontrar assim, Tiago, servo de Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da nossa fé opera paciência. Tenha, porém, paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Bem-aventurado o homem não suporta a tentação, porque quando for provado,
receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ninguém tenta, né? E a ninguém tenta. Então, mas cada um que é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, aqui está o texto completo, não é? Mas exceto o versículo 1 até o versículo 12, até o versículo 10, 11, né? E assim sucessivamente. Então, quando vamos observar qual o objetivo disso, certamente nós vamos observar que estamos vivendo algumas dificuldades na vida e não consegue compreender. Vai parecer muito cristão pensando assim, de fato, o que está acontecendo. Há lutas em nossas vidas que carecem de identificar a sua origem, mas não incorremos a erro de insistir quando devemos suportar, ok? Então, por isso, recorremos à Bíblia e nosso manual de fé, que vai nos orientar e identificar como estamos sendo provados por Deus e quando estamos sendo tentados pelo diabo. Então, provado é por Deus e tentado é coisa do inimigo, né? Ou seja, simplesmente estamos enfrentando as aflições comuns na vida, né? Não obstante, sabemos que da existência da tribulação comum, da aprovação divina e da tentação diabólica. Então, não sabemos o bastante, não obstante, nós sabemos da existência, né, da tribulação, que é um fator comum, da prova divina e da tentação diabólica, né? Então, estamos abordando esse assunto, então, dessa diferença entre provação e tentação, né? Qual a diferença? Para ajudar o cristão a discernir, né? Para ajudar você jovem, você cristão, a discernir um pouco sobre entre essa coisa e outra. Ademais, não é novidade para nós e indistintamente estamos sujeitos ao que Jesus disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? O que é tentação? Tentação é um impulso inicial que sentimos para cometer pecado. Paulo explica isso quando diz: porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, eu faço e que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, né? Toda tentação tem origem satânica e carnal, conforme está escrito em Mateus 4, versículo 1 e João capítulo 13, versículo 2, que concorda com Tiago, capítulo 1, versículo 14, porque Deus a ninguém tenta, né? A tentação tem o objetivo de tirar da dependência de Deus, de nos tirar da dependência de Deus, porque foi assim que foi assim com Jesus no capítulo 4 de Mateus, versículo 1 a 10, né? Mas ele em si não é pecado, e até porque o próprio Jesus foi tentado em tudo, mas não cedeu às provações, tá certo? Hebreus capítulo 4, verso 15, porém cedendo às suas propostas, aí o pecado sendo consumado gera morte, conforme também Romanos capítulo 6, versículo de número 23. E como funciona esse processo de tentação? Vamos explicar. A palavra de Deus, ela nos ensina que a tentação age em nosso desfavor, né? E é o Tiago que nos dá um passo a passo disso, no capítulo 1, versículo 12 até o 15. Né? Primeiro, a base a ser afetada inicialmente é o pensamento. Segundo, descartes o pensamento e a base de toda a vida material. Interiormente, é a base do ato psíquico do ser humano. Toda a operação da inteligência ou pensamentos não nos pertence propriamente, né? Mas eles nos são comunicados
né, vem-nos de fora e nos observaremos e transformando-os segundo o nosso desejo, né? Segunda, a imigração brota porque ela é a faculdade que permite o indivíduo operar com imagens, né? Ou seja, a atividade de imaginar, para pensar, criar seus mundos de fantasia, e assim sucessivamente. Terceiro, a imaginação. Primeiro, a base se afetada inicial é o pensamento. Segundo, a imigração brota tudo que ela é a faculdade que permite o indivíduo operar com imagens. Terceiro, a imaginação age como se estimulando o desejo que está frequentemente ligado. Quarto, o desejo estimulado se consome, enquanto não se consome, continua a nos martelar a mente, ou seja, fica ruminante, repetindo, não é? Quinto, a tentação sempre tem uma isca, e pelo desejo aos desejos naturais humanos. Sexto, rapidamente sai do desejo e se manifesta a passar ao intelecto seguidamente à vontade. Sétimo, o pecado pode levar-nos anos para crescer, mas quando atinge a maturidade, o resultado é morte. Nesse processo, estamos em um passo de ceder à tentação, bastando até tão somente entrar em o que chamamos de ação, né? E assim sucessivamente. Então podemos observar todas essas distinções, né? Essas observações. Assim vamos passar a descer a famosa escada do pecado, cujos degraus não mudaram desde o Éden. Os degraus não mudaram. Ver, cobiça, tomar, possuir, transmitir e morrer, e assim sucessivamente. Como obter vitória em cima dessa situação da tentação? Vamos seguir as orientações bíblicas a respeito disso. Primeiro, é fundamental o trabalho ao pensamento, como disse Paulo em Colossenses 3, verso 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Segundo, sabemos quanto é difícil, mas não temos outro caminho senão dispor a nossa mente. Não é? Conforme 2 Coríntios 10, versículo número 5, né? Para conjugarmos os esforços de fugir, ademais, ninguém consegue fugir fisicamente se primeiro não fugir mentalmente, isto é, controlar os seus instintos, né? Tiago nos orienta, primeiro, ele nos orienta dizendo, sujeitavos a Deus e resistir ao diabo. Terceiro, quarto, né? É desnecessário ainda cultivar o temor do Senhor. É necessário ainda cultivar o temor do Senhor na sua vida, não é? Ser sensato e vigilante, viver sua vida de santificação, não é? Viver pelo Espírito, embarcar sempre com o escudo da fé, né? Esconder a palavra no coração. Todo esse processo precisamos trabalhar. Mas o que é provação? Agora nós falamos sobre tentação, agora vamos trabalhar a questão da provação. Nesses poucos minutos que nos resta, o vídeo só vai 30 minutos para não ficar muito longo e enjoativo, né? Ou seja, para não ser prolixo, né? O que é provação? A palavra no grego é perasmos, né? Que significa experimento, tentativa, teste ou prova. É interessante que é a mesma palavra utilizada para significar tentação na Bíblia. Assim, para identificar na Bíblia quando é provação ou tentação, temos que usar o contexto, né? Provação é submeter-se a alguém à prova, um exercício de disciplina, correção utilizado por Deus na vida dos seus filhos, visando aperfeiçoar o caráter, fortalecer a fé de cada um e moldá-lo conforme um vaso de barro em suas mãos, né? Depois nós temos outra situação que no caso aí tentou ou aprovou, em a tentação no sentido de ambos os textos, aprovação e não tentação. Como Deus nos trata pela aprovação. A tentação sempre nos afasta de Deus, realizando os nossos desejos, mas a aprovação sempre nos aproxima de Deus, fortalecendo. Então, a diferença básica é uma distancia de Deus,
que no caso é a tentação, e a aprovação aproxima de Deus, né? Uma afasta e outra aproxima. E assim que as tribulações nos afastam de Deus, é indicativo de que algo está errado. Ademais, a Bíblia não nos dá informações como Deus trata isso, né? Lemos em Hebreus 12, verso 6, o Senhor corrige os que ama e cobiça a todos a quem recebe. Portanto, na aprovação estamos sendo tratados pelo amor do Pai. Na aprovação há um teste de fé, como ocorreu com Abraão, né? E a aprovação é temporal, dura um tempo, por breve tempo, né? Por isso, devemos exaltar, diz o escritor da palavra de Deus, como o copista, na aprovação o que resta é suportá-lo, conforme escreve Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Ou seja, a palavra suportar indica sobrevivência passiva, não é? E calorosa em meio a uma aprovação, mas não como foco, mas como foco do resultado vitorioso. Então, como suportar a tentação? O segredo é resistir à tentação debaixo da sujeição de Deus, pois a Deus a ninguém consegue resistir. E outro segredo é suportar a aprovação debaixo da proteção de Deus. Por isso, a Bíblia nos dá a seguinte orientação: dai graça, pois está escrito, em tudo dai graça. Se alguém afirmou que vale mais um bendito seja Deus, pronunciado no coração, no meio do fogo da aprovação, mais do que 1000 atos de ação de graça, quando tudo vai bem. Descansa no Senhor, preserve-se diante de Deus, creia que a tribulação produz a perseverança, e todo cuidado é pouco para não transformarmos as tribulações exteriores em tentações interiores. Deus em Cristo nos abençoe. Canal Rascunho Teológico da IBD, ensinando para transformar vidas.